Como ser respeitado pelas pessoas? Ser querido é fácil, mas ser respeitado, nem tanto. Afinal, você pode ser simpático, prestativo e divertido e ainda assim ser ignorado ou tratado como alguém inferior, porque o respeito não vem do quanto você agrada, mas do quanto se impõe. Muitos confundem respeito com medo ou submissão. Acreditam que é preciso ser autoritário, arrogante ou impositivo para serem levados a sério. Mas a verdade é que o respeito não é imposto com gritos ou atitudes agressivas. Ele é construído com atitudes firmes. Neste vídeo, vou te revelar 5 atitudes poderosas que vão te ajudar a conquistar o respeito de todos. Continue comigo e nunca mais precisará implorar por respeito. Vem comigo. A primeira atitude que deve ter é aprender a encarar o olhar dos outros. O olhar é uma das formas mais primitivas e poderosas de comunicação. Antes mesmo de aprendermos a falar, já estávamos nos expressando com os olhos, e é exatamente por isso que manter o olhar é tão importante. Se evitar o olhar de alguém, você transmitirá insegurança, submissão ou culpa, mesmo que não diga uma palavra. Quando você não consegue sustentar o olhar de alguém, a pessoa percebe, e inconscientemente ela capta essa hesitação como um sinal de que você está nervoso, desconfortável ou inferiorizado. Agora, o oposto também é verdadeiro. Quando você encara o olhar de alguém com firmeza e tranquilidade, passa uma mensagem de força, equilíbrio e confiança. No entanto, tenha cuidado para não encarar de forma agressiva, desafiadora ou hostil. Isso só vai gerar tensão. Ao invés disso, procure manter o contato visual natural, constante e sereno, mesmo quando há desconforto. Esse tipo de contato visual demonstra que você está presente, que não tem medo de ser julgado e que confia no que está dizendo, mesmo em silêncio. Segunda atitude: não tente provar nada para ninguém. A necessidade de provar algo para os outros é um sinal de insegurança. Quando você precisa mostrar o quanto é inteligente, capaz, bonito ou bem-sucedido, está, na verdade, tentando compensar algo que ainda não acredita sobre si. E quanto mais tenta provar, menos respeito conquista. Isso porque as pessoas percebem, ainda que de forma sutil, quando alguém está desesperado por validação. A fala fica forçada, a atitude exagerada e o comportamento artificial. E tudo isso soa como carência disfarçada de confiança. Pessoas verdadeiramente respeitadas não precisam ficar anunciando suas conquistas. Elas simplesmente vivem e deixam que os resultados falem por elas. Ou seja, não precisam esfregar nada na cara de ninguém, porque conhecem o próprio valor. Tentar provar algo para alguém é como correr atrás de um trem que nunca para. Quem exige que você se explique o tempo todo nunca vai se satisfazer. Vai sempre duvidar, criticar e sempre exigir mais. E no final, você acaba preso num ciclo de frustração e desgaste. A verdadeira liberdade e o verdadeiro respeito surgem quando você para de atuar para uma plateia que não te valoriza e começa a agir a partir da sua própria convicção. Terceira atitude: não mendigue atenção. Toda vez que você manda mensagens em excesso, força interações ou tenta chamar atenção a qualquer custo, está, na prática, dizendo: "Eu não me sinto suficiente sozinho, por favor, olhe para mim." Se você faz isso, pare agora, porque ninguém respeita alguém que implora por migalhas emocionais. O respeito vem do equilíbrio e não da carência. Mendigar atenção pode parecer inofensivo, mas, com o tempo, se torna um peso, tanto para você quanto para as pessoas, que passam a te enxergar como alguém que exige demais, que sempre precisa ser validado, lembrado ou notado. Consequentemente, você começa a ser evitado. Pessoas respeitadas são aquelas que sabem ocupar o próprio espaço sem precisar implorar por ele. Não cobram presença, elas atraem. Não exigem atenção, a recebem naturalmente. A fórmula é simples. Quanto menos você corre atrás, mais atenção recebe. Não porque virou o jogo ou fez charme, mas porque se tornou alguém interessante, alguém que irradia autoconfiança e que não precisa de plateia para existir. Quarta atitude para ser respeitado: fique confortável com o silêncio.
Pessoas que não se sentem seguras tentam preencher cada pausa com palavras. Afinal, acreditam que o silêncio é um sinal de fraqueza. No entanto, o silêncio é uma demonstração de força. Gente que fala demais acaba perdendo autoridade porque revela insegurança, ansiedade e pressa em ser aceito. Já quem se cala na hora certa, ouve mais do que fala e usa o silêncio como ferramenta estratégica, inspira respeito automaticamente. Num debate, quem ouve mais entende mais e responde melhor. Numa reunião, quem aguarda o momento certo para falar transmite mais inteligência do que aquele que tenta dominar a conversa. E numa discussão, quem sabe se calar no ápice da tensão demonstra mais maturidade do que quem explode. Além disso, o silêncio desarma, impõe pausa e exige reflexão. É no silêncio que o outro começa a observar você com mais atenção. Portanto, aprenda a se sentir à vontade nas pausas. Quinta atitude: tenha opiniões próprias. Nada enfraquece mais a sua presença do que a incapacidade de pensar por conta própria. Pessoas que mudam de opinião rapidamente, que concordam com tudo para evitar confronto, ou que copiam ideias só para se encaixar, transmitem uma mensagem clara: eu não sei quem sou, estou tentando agradar. E quem vive tentando agradar dificilmente é respeitado. Ter opiniões próprias não significa ser teimoso, inflexível ou bater no peito para provar que está certo. Significa apenas que você tem critérios e que suas ideias não são reflexos do grupo, da moda ou do ambiente. Pessoas respeitadas não têm medo de pensar diferente e não se dobram ao consenso só para parecer educadas. Sim, elas escutam, ponderam e consideram, mas no fim decidem por si. E justamente por isso, quando falam, os outros escutam com mais atenção. Ter opinião própria é sinal de identidade sólida. É saber que, mesmo que discordem de você, o que pensa tem base e não foi construído para agradar. Você não precisa ser radical, nem ter resposta para tudo, mas precisa saber o que pensa e ter coragem de sustentar isso com dignidade. A verdade é que ser respeitado não é questão de sorte, aparência ou status. É consequência direta da maneira como você se posiciona. Cada escolha que faz está ensinando os outros como eles devem te tratar. Portanto, não adianta exigir algo que você mesmo não se dá. Se quer ser tratado com seriedade, trate sua própria vida com seriedade. Se quer ser valorizado, pare de se rebaixar. E se quer ser ouvido, fale menos e com mais firmeza. Agora eu quero saber, qual dessas atitudes você já coloca em prática? Deixa aqui nos comentários a sua experiência. Isso pode ajudar outras pessoas também. E se esse conteúdo te fez refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.